Olá a todos, né? Estamos aí mais uma reunião aí do Leigos pela Fé, né? Graças a Deus aí, né? A gente tem a oportunidade de estar rezando junto aí e tem a oportunidade também, né? De ter mais uma formação. Hoje a formação vai ser do Resgala novamente, né? E aí, né? Quem estiver assistindo a gravação, né? Já deixa o like no vídeo, né? Se tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários ou, né, entra em contato direto conosco em outras redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né, que aí a gente vai estar sempre à disposição para estar auxiliando, né. E então, né, vamos iniciar, né, a reunião de hoje com a oração, né, pedindo o Espírito Santo para nos iluminar, né, pedir a presença aí, né, de Maria conosco, ela que é plena, né, do Espírito Santo, e que tudo que seja dito aqui, né, seja, né, por condução aí do próprio Espírito Santo e que ele, né, nos dê sabedoria para adquirir esta, né, os conhecimentos que o Resgala vai passar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Então eu passo agora, né, neste momento, a palavra para o Eduardo Resgalo, para ele poder passar aí, né, os conteúdos para a gente, dessa mais uma formação aí. Pessoal, boa noite a todos. Salve Maria. Eu acho que eu tô sem imagem, né, Cid? Sim, tá Tô sem sem imagem. imagem. Ela Uhum. tá sinalizando aqui que tá ligado, mas realmente não apareceu. Não, tranquilo. A gente tem a gravação do áudio também. Isso. Hoje nós preparamos aqui uma formação, né, para nós a respeito do jejum, tá? Vocês devem ter percebido que a gente está caminhando nas nossas formações. A gente falou sobre a oração, né? A oração pessoal, as formas de oração. Passamos pelo rosário, né? Pela oração do Santo Terço, que é uma prática espiritual, nós entendemos importantíssima, né? E hoje nós vamos falar sobre o jejum. E dessa forma a gente está caminhando naquela base da vida cristã que a gente costuma chamar das pedrinhas do cristão, né? Tradicionalmente são 5 pedrinhas, né? E hoje em dia já se usa falar em 6 pedrinhas. A sexta é justamente a que foi o nosso primeiro tema, a oração pessoal, a proximidade, né, com Deus, a vida de oração, aquela oração ininterrupta. E eu queria introduzir esse assunto trazendo para nós a seguinte reflexão a respeito do jejum. Jejum e abstinência caminham juntos. Quando se fala de um, inevitavelmente se fala de outro. E a reflexão é a seguinte: cada vez mais a gente tem visto ao nosso redor pessoas nas redes sociais, né, na mídia como um todo, desvalorizando, desqualificando, né, ou deturpando a prática do jejum. Muitos de nós já vimos por aí aquelas frases, né, de se trocar o jejum de alimento por jejum de palavras, né, se trocar o jejum de alimentos por jejum de fofoca, jejum de alguma briga, alguma coisa do tipo. Como se, né, a gente precisa entender isso, como se a fofoca, a briga, a maledicência, né, essas más práticas pudessem então fazer parte da vida do cristão ou de quem quer que seja, fora do tempo em que não se está praticando jejum, né? Essa é uma forma de relativização. E por que a gente precisa ficar tão atento
a pontos como esse. Porque é a partir de pontos como esse que se permite que a nossa fé enfraqueça. Que para muitos de nós a fé perca um pouco do sentido, perca um pouco da razão. Afinal de contas, se tudo é relativo, se tudo depende, se não existe uma verdade absoluta, então a nossa fé se perde também um pouco no meio disso tudo. Então, nós precisamos entender que esse tipo de fala, esse tipo de divulgação que se faz por aí, é muito maléfica para nós que somos cristãos, que somos membros do corpo de Cristo. A prática do jejum precisa fazer parte da nossa vida, enquanto que a prática dessas maldades, né, dessas ações negativas, dessas ações que são desconstrutivas, né, elas não devem fazer parte da nossa vida. É muito fácil da gente entender isso. O consumo de carne, por exemplo, de doce, de refrigerante, de algo que nós gostamos, faz parte da vida do cristão. Enquanto que a prática, né, reforçando da fofoca, ou do roubo, ou do adultério, não faz parte da vida do cristão. Então fica muito fácil entender por que nós precisamos valorizar o jejum e o jejum correto, o jejum bem feito. Então, nós vamos passar por alguns pontos sobre o jejum e entender os motivos, né? Por que nós precisamos lutar tanto para que a verdade seja dita, mesmo que a propaganda, né, o ambiente à nossa volta pregue o contrário. A igreja, ela reconhece o valor e o significado profundo do jejum para a espiritualidade cristã. E é importante a gente entender que o jejum não nasce da igreja, mas nós podemos até arriscar que a igreja nasce do jejum. Afinal de contas, o jejum é um tipo de oração. E não existe cristão que tenha pisado sobre essa terra, que tenha construído a igreja, que não tenha rezado, que não tenha praticado o jejum, que não tenha se sacrificado para que esta construção, esta barca de Cristo, pudesse caminhar, pudesse continuar cumprindo o seu caminho. O quinto mandamento da igreja nos orienta a jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Nós lemos isso lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2043. Além desse número, 2043, o jejum ele é citado diretamente no Catecismo da Igreja Católica em mais 8 outros momentos, 8 outros parágrafos do Catecismo. Afinal de contas, o que é o jejum? O jejum é simplesmente o ato de alguém optar por diminuir a sua dieta alimentar o mais próximo do zero por um período de tempo pré-determinado. Jejum ele é disciplina. Jejum, além de ser uma oração, é uma forma de domínio próprio, autocontrole e de temperança. Eu gosto muito de usar o exemplo, quando falo do jejum, um exemplo que todos nós, acredito, já tenhamos passado. Quando nós vamos comer alguma coisa que nós gostamos, seja o que for, seja uma pizza, seja um churrasco, seja um doce, seja uma bebida, nunca aquele alimento, por milagre, né, ou por alguma ação, ele cai na nossa boca. Nós levamos o alimento até a nossa boca com a nossa própria mão, usando talher ou não, mas nós dirigimos o alimento até a nossa boca. E se nós não conseguimos controlar a ação do nosso corpo de dirigir um alimento até a boca, colocar algo dentro do nosso corpo, como que nós vamos ter controle, disciplina, força para superar os pecados que nos afligem, às vezes de dentro para fora, às vezes de fora para dentro. Então, o jejum
é também um fator de disciplina para nós na luta contra o pecado. Por isso, ele é uma forma de temperança, de desenvolver a temperança na nossa vida. Jejuar também é um tipo de medicamento contra a gula. Nós aprendemos, então, a colocar as coisas no seu devido lugar. Jejuar nos ajuda, inclusive, a viver o senhorio de Jesus. Porque uma vez que nós colocamos todas as coisas em seu específico lugar, nós temos condições, capacidade de colocar, então, Jesus no seu devido lugar, como Rei e Senhor da nossa vida. Jejuar, então, é dominar, domar espiritualmente os nossos apetites pecaminosos e caminhar na direção do contentamento, da generosidade. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós encontramos diversas passagens que revelam a prática do jejum associada à vida espiritual. Está em Levítico, está em Números, está em 1 Reis, em Esdras, em Tobias, em Joel. O jejum é necessário para o apostolado. Essa é outro tópico, outro ponto importantíssimo para nos motivar e também para nos levar a ter cada vez mais uma prática do jejum bem feita. Ele é necessário para o apostolado, porque ele aumenta a nossa intimidade com Deus Pai e potencializa a nossa oração. Inclusive, fisicamente, é algo que nós podemos testemunhar quando nós praticamos o jejum. Se você tiver com o estômago muito cheio e for à missa, for a um grupo de oração, você vai ter dificuldades em participar. Vai sentir um incômodo, vai se sentir incomodado, de uma vez que, se você estiver jejuando, se você estiver em oração, em sintonia com Deus, você terá muito mais facilidade de fazer a sua oração bem feita. Nós lemos isso, inclusive, nos Evangelhos, em Mateus 17 e em Marcos 9. Nós vemos relatos desse tipo. O livro de Atos dos Apóstolos também, ele registra que os primeiros cristãos jejuaram antes de tomarem decisões importantes. Está em Atos 13, em Atos 14, o relato dos apóstolos, os primeiros cristãos, tomando a decisão de jejuar para depois, então, tomar as decisões importantes que eles deviam tomar em comunidade. E quais são os efeitos dessa prática espiritual na nossa vida? Além de dominar os vícios, o jejum ele enobrece a mente, ele auxilia, então, cada um de nós a alcançarmos as virtudes da sabedoria, da prudência e, como eu disse, da própria temperança, porque ele promove o bem-estar. Isso é algo, inclusive, físico, nós podemos perceber. Ele recupera as perdas espirituais e nos prepara para as batalhas do dia a dia da fé. O jejum precisa estar associado a uma visão positiva da vida espiritual. E o que significa isso? Significa que a gente possa encarar o jejum não como uma prática de castigo, mas como uma prática de oração. Uma prática positiva, uma prática que nós adotamos por livre e espontânea vontade, entendendo o seu valor. E quando nós entendemos o valor, ela deixa de ser um peso e se torna, então, algo que nos impulsiona, um impulsionador na vida da fé. Jesus disse em Mateus 6 o seguinte para nós: quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas, que mostram o semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Quando jejuares, perfuma tua cabeça, lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que vê no segredo. Tobias também, das citações do Antigo Testamento que fala sobre o jejum, traz o seguinte versículo para nós, que é o versículo 8 do capítulo 12. Boa coisa é a oração acompanhada do jejum, e a esmola é preferível
aos tesouros de ouro escondidos. E para fixar bastante isso para nós, eu trouxe aqui um trecho de São Tomás de Aquino, e que é bastante didático para nós. Por que nós jejuamos? Né? Ou por que nós devemos jejuar? Por 3 razões. Primeiro, para reprimir os desejos da carne. Assim nos diz São Paulo, os jejuns na castidade, querendo dizer que o jejum é uma garantia de castidade. É exatamente o exemplo que eu dei. Se nós não conseguimos controlar aquilo que entra, como vamos controlar aquilo que sai? Nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas. Se nós não conseguimos controlar um mísero alimento que está ali diante de nós e não conseguimos deixar de nos render a ele. Segundo motivo, nós jejuamos para que o espírito, nosso espírito, possa se lançar mais livremente à contemplação das coisas mais altas. Nós lemos no livro de Daniel que foi somente após um jejum de 3 semanas que ele recebeu a revelação de Deus. E terceiro, nós jejuamos em reparação pelos nossos pecados. Essa razão é dada pelo profeta Joel. Voltai a mim de todo o vosso coração, diz o Senhor, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Isso é importantíssimo também, porque o próprio Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o jejum é uma das possibilidades de obtermos o perdão dos pecados. Eu trouxe para nós aqui também uma citação do Yucat. Eu gosto bastante do Yucat porque ele é bem direto em alguns assuntos e ele nos remete ao catecismo com o texto completo. E ele auxilia bastante nos estudos, no dia a dia. E ele fala o seguinte: o perdão dos pecados acontece fundamentalmente no sacramento do batismo. Nós vamos, durante a nossa caminhada, chegar nos sacramentos, vamos entender isso mais a fundo. Mas depois, o perdão para os pecados graves existe no sacramento da reconciliação, ou seja, no sacramento da confissão. Para os pecados mais leves, a Igreja diz para nós que é recomendada a confissão. Porém, também a leitura da Sagrada Escritura, a oração, o jejum e a caridade têm o efeito de perdoar pecados. É a questão número 151 do Yucat, que é bastante didática, né, para que a gente possa entender. E ela faz aqui, inclusive, a referência aos parágrafos 976 a 980 do Catecismo e também 984 a 987, para que a gente tenha uma base sólida desse entendimento. Santo Agostinho também fala o seguinte para nós: o jejum purifica a alma, eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue ao espírito. Torna o coração contrito e humilde, dispersa as nuvens dos desejos, apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Então, o jejum, a prática do jejum, muito longe de ser um castigo, uma pena, né, imposta aos cristãos por algum capricho de Deus, como muitos que ainda não conheceram a Deus entendem, inclusive propagam, o jejum é algo muito valoroso e muito benéfico para a nossa vida espiritual. E aí eu queria, até se algum de vocês quiser comentar, é importante a gente reforçar aqui e entender a diferença, né, entre o jejum e a abstinência. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se conhece a diferença, se entende ou se tem alguma dificuldade em compreender o que diferencia, né, uma prática, né, da outra, pode comentar se quiser. Beleza.
o jejum é tudo isso que eu disse, né? Mas o jejum e a abstinência têm os mesmos efeitos na nossa vida. Qual que é a diferença? Justamente a prática. No jejum, nós abrimos mão, né, de uma refeição, né, por um período determinado, e na abstinência nós abrimos mão, nos abstemos, né, de comer um determinado tipo de alimento em um determinado período, em um determinado momento. O mais comum, né, que nós temos na nossa vida, o jejum nas quartas-feiras, o jejum nas sextas-feiras, e nas sextas-feiras nós incrementamos, né, o jejum com a abstinência, que é o quê? Deixar de comer a carne, né? Essa que é a diferença. Então, as duas práticas, elas podem caminhar juntas ou não, né? Exceto, é claro, quando nós temos pela lei da igreja, né, de jejuarmos e abstermos na Semana Santa, né? Na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão. E para concluir, só para deixar aqui ilustrado, eu vou citar os tipos de jejum que são indicados, né, que existem na igreja, e que cada um deles, né, ou qualquer um deles, é próprio para que nós possamos praticar. E nós devemos ver a nossa realidade, a nossa possibilidade, e também aquilo que é mais desafiador, ou a gente pode até usar a palavra mais disciplinador, né? Primeiro é o jejum da igreja. O jejum da igreja, ele é para qualquer pessoa fazer, mesmo as pessoas doentes, porque água e remédios não quebram o jejum. No jejum da igreja, nós fazemos como refeições o café da manhã e mais uma refeição, aí a nossa escolha, seja o almoço ou seja o jantar, sempre sem exageros. A refeição que não será feita pode ser substituída por um lanche simples, por exemplo, um pedaço de pão. E a observação é que nós não devemos, né, comer nada fora dos momentos de refeição, como, por exemplo, doces, balas, né, que cotidianamente, às vezes, nós temos o costume de ingerir ao longo do dia, algum tipo de biscoito, algum tipo de suco, nada. O segundo tipo de jejum é o jejum a pão de água. O jejum a pão e água, ele é para todas as pessoas que não têm restrição alimentar, né? Diferente do jejum da igreja, ele já é para um público mais restrito. Nós devemos avaliar se podemos praticar ele ou não. Nós fazemos como refeições no jejum a pão e água o café da manhã, sem nenhum tipo de restrição de alimento, e no restante do dia nós nos alimentamos de pão, o mínimo necessário quando sentirmos fome, e bebemos água também, o mínimo necessário quando sentirmos sede. E é importante, na prática desse tipo de jejum, que a gente saiba que não podemos misturar. Então, se nós vamos comer o pão, nós devemos esperar um tempo até beber a água, porque evita a fermentação no estômago, que acaba provocando enjoo, dor de cabeça, né? E esse tipo de jejum, ele se encerra sempre às 18 horas. O terceiro tipo de jejum é o jejum à base de líquidos. Ele é indicado para quem não tem nenhum tipo de restrição de saúde, ou seja, quem está saudável, e em especial para quem já tem algum costume, porque ele já é mais rigoroso. Nós vamos tomar o café da manhã, sempre antes das 9 da manhã, sem restrições, mas claro, sempre com moderação. E no restante do dia, nós vamos tomar apenas líquidos, sempre o mínimo necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção, inclusive para quem está trabalhando, quem tem alguma necessidade, né? Então, se necessário, um chá quente para aquecer o estômago, algum tipo de suco de laranja, de limão, para manter o corpo leve, para a oração, para facilitar a oração. E a água
né? Ou até mesmo o soro caseiro para poder manter a hidratação do nosso corpo. E ao fim do dia, um caldo, algum tipo de caldo quente que tenha um pouco de sal, e ele precisa ser totalmente líquido, né? Ela é um jejum à base de líquidos. E o quarto tipo de jejum, que é o jejum completo, ele já é mais rigoroso e também indicado apenas para quem já tem prática de jejum há mais tempo. Nesse tipo de jejum, a gente toma o café da manhã, e sem restrições, né, de tipos de alimento, mas também, claro, com moderação. Depois, ao longo de todo o dia, apenas água. E esse jejum, ele encerra às 16 horas. Essa é a recomendação da igreja. Então, como nós podemos ver, eu comprometo até a enviar depois no nosso grupo a relação desses tipos de jejum, para a gente ter aí bem didaticamente para a nossa prática, para a nossa organização da vida espiritual. Uhum. Que eu não sei se eu perdi a parte que você falou. São quantos dias? São os 21 dias? Ou menos, sim? Não, a prática do jejum indicada para nós pela igreja é a quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, a sexta-feira da paixão, né? Jejum e abstinência. As demais práticas de jejum nós fazemos por extensão, tá? Então a gente faz por extensão nas quartas e nas sextas-feiras, sempre em referência à quarta-feira de cinzas, à sexta-feira da paixão, tá? Aí as demais práticas de jejum, seja de períodos, né, são mais práticas particulares do que práticas recomendadas pela igreja, tá? Obrigada. E tem a restrição, né, é até bom a gente reforçar, quanto ao horário, tá? O jejum, ele não é 24 horas, né? Então, assim, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente percebe como que não é nenhum monstro, né? Nenhum bicho de 7 cabeças, né? O jejum a pão e água encerra às 18, né? E o jejum completo ele encerra às 16 horas. Então, é inclusive um período bastante curto, né, de tempo, assim, dentro do dia, em que a gente está praticando o jejum. Tá joia? Então, eu vou colocar essa relação para nós lá no grupo, tá? E aí eu queria deixar aberto, se tiver alguém que tiver mais alguma dúvida, se a gente conseguir sanar aqui, se não conseguir, a gente se compromete também a pesquisar, né, para a gente poder ter as informações bem, bem fiéis. Joia? Aí, no caso, seria então só jejum de comida, né? Isso. O jejum é nas quartas, tá? Na sexta, a gente agrega ao jejum a abstinência, que é a abstinência de carne, né? Ao longo da nossa caminhada, da nossa vida espiritual, o que a gente começa a aprender? Aí eu vou até usar um testemunho meu, porque eu acredito que facilite. Eu comecei a perceber que, em alguns momentos da minha vida, eu precisava fazer uma abstinência de algum determinado alimento, até para me favorecer mesmo na ascese, né? No contato com Deus, no crescimento espiritual, né? Então, assim, por um determinado período da minha vida, eu decidi fazer abstinência de tal alimento, né? E naquele período que eu determinei, além da prática do jejum, né, regular, durante todo aquele período eu fiquei sem ingerir aquele alimento, tá? Mas regular, né, vamos dizer assim, como padrão, as quartas e sextas-feiras. Quarta, o jejum, a gente pratica o jejum, em referência à quarta-feira de cinzas, e sexta-feira da paixão a gente pratica o jejum e a abstinência, que é, além de
saltar uma refeição ou escolher uma daquelas opções, a gente deixa de comer carne em nenhuma delas, né? Que a gente realiza, em uma das refeições que a gente realiza ao longo do dia, a gente ingere carne na sexta-feira. Eu gostaria de pontuar aí algumas coisas, né, a respeito aí, né, do que foi dito. A gente tem aí o professor Leonardo, professor não, Fábio, né, Fábio Leonardo Wagner. Ele tem vários vídeos, né, que ele explica, né, a questão aí do quaresma, né, principalmente a questão do jejum, né, e o jejum, ele realmente não pode ser, né, um jejum de pecado, né, não existe jejum de pecado porque todos nós temos que evitá-lo, né, então não existe, às vezes a pessoa, não, né, essa quaresma eu vou deixar de fazer isso, né, aí deixa de fazer algum vício, mas os vícios eles precisam ser combatidos sempre, né, então tem que destacar realmente essa questão, né, e só para pontuar também, né, o jejum é para ganhar a capacidade de controlar a carne, né, a própria carne. Né, dessa forma, né, a gente tendo maior controle da carne, a gente consegue, né, consegue ter uma força maior, né, para evitar os pecados, né, já que a gente, né, com o jejum, a gente está disciplinando o corpo, né, e aí a gente já tem essa prática, né, jejum, abstinência, né, no nosso grupo, principalmente quando tem evento, né. Quando tem algum evento, a gente, né, sempre passa aí a recomendação, né, de fazer algum jejum, abstinência, né, por enquanto, né, até então sempre foi livre, né, e a pessoa que escolhe se vai fazer jejum ou abstinência, ou, né, e o dia que vai fazer, né, e realmente é importante, né, esse combate, né, de fazer jejum, né. E se furar o jejum é pecado mortal? O Karen, não é pecado, né? Porque não no dia a dia, né? Não é um pecado mortal. Na sexta-feira da Paixão e na quarta-feira de cinzas, aí eu honestamente não saberia te dizer, tá? Como que seria nesses dias, porque um preceito da igreja, tá? Se seria um pecado venial, tá? Mas a gente pode pesquisar isso, né? Decidir trazer para a gente depois, talvez até no grupo ou na próxima reunião de esclarecimento. Eu acredito que seja, né, principalmente os dias que a igreja manda, né? Se a gente for usar a lógica, né, a igreja tem um preceito, por exemplo, das missas dominicais, né? Então é um preceito que se a gente desrespeita, a gente está pecando gravemente, né? Então eu acredito que seja, né, pecado mortal quando não faz o jejum que a igreja pede, né, ou a abstinência que a igreja pede, né? Inclusive quem já vi, né, pessoas que não fazem, né, o jejum, né, na sexta, né, aí acaba que elas não comungam e tal, mas aí realmente teria que dar uma pesquisada para ter uma certeza maior, né. E aí algo também que não foi dito, né, é a concessão que foi dada, né, ao Brasil, né, com relação ao jejum aí de sexta-feira, né, que aí a CNBB ela conseguiu, né, não sei se o nome é permuta, tem um nome aí, né, que a CNBB conseguiu, né, negociar com o Vaticano, né, e aí católico brasileiro ele tem a opção de não fazer o jejum, né, mas em troca ele precisa fazer alguma obra de caridade, né, dar alguma esmola, por exemplo. É uma opção, né, que a gente, né, brasileiro, a gente tem, né. Alguém quer fazer mais ponderar mais alguma coisa, comentar mais alguma coisa? Resgalo, você já terminou a sua parte aí? Sim. Não, tranquilo, então. Então a gente vai encerrar, né?
agradecendo, né, agradecendo a Deus, né, essa oportunidade de estarmos, né, junto, né, nessa reunião. E aí, vamos agradecer então, né, a Deus, né, por essa oportunidade. E quem tiver dúvida, né, a respeito do vídeo aí, estiver assistindo a gravação, deixe um comentário, né? Essa questão do pecado mortal a respeito de jejum, né, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo, né, confirmando aí a informação. E aí, né, quem quiser compartilha aí, né, a informação, enfim, deixa o like e se inscreva no nosso canal para ajudar a divulgar o nosso apostolado. Então, né, vamos rezar, né, agradecendo, né, a Deus por esta reunião, né, que a gente conseguiu ter aí. Né. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Permanecemos sempre na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, né, agradeço aí, né, o Resgala, né, por ele ter, né, se dedicado aí, né, para dar formação para a gente, e agradeço aos que estiveram presentes, participaram aí da reunião. Né, um grande abraço, então. Até mais.